Olá, aqui é o Dr. Jeremy. Que tal usar a eletroacupuntura para melhorar a qualidade do sangue dos seus pacientes? Na faculdade, todos nós ouvimos que para nutrir o sangue deveríamos recorrer às ervas em vez da acupuntura. Porém, isso não é totalmente verdade. Deixe-me explicar o que quero dizer. Eu peguei um trecho curto de vídeo de um dos meus eventos ao vivo e transformei em uma aula breve com um dos meus protocolos favoritos. Pessoal, tô aqui editando o vídeo aí, olha. E é o seguinte, não precisa ser exatamente a acupuntura, as agulhinhas. Você pode usar também aqueles adesivos condutores, beleza? Esse aí que eu vou pôr eu vou pôr aqui no vídeo, esse daí, ó, esse adesivo aí. Pode usar esse. Eu vou estar fabricando esse dispositivo. Se tiver interesse, manda um alô aqui nesse zap aí embaixo, beleza? Veja esse vídeo que é muito top, cara. Muito top. Todos os doutores deviam usar isso nos consultórios, todos os terapeutas deviam usar isso, né? Você devia usar isso, né? Então falou, até. Eu chamo isso de tratamento de eletrificação do sangue. Tem funcionado muito bem para mim e meus pacientes, e estou ansioso para ensinar a você. Agora, se você gostar dessas informações, vou te dar todos os detalhes sobre como participar do meu próximo evento ao vivo. Aproveite. Você vai escolher o lado esquerdo ou direito e vai agulhar o ponto do coração 4, 5, 6 ou o ponto do pulmão 8, mais ou menos. Basicamente, estamos mirando na artéria. Não perfure a artéria. O sangue é muito condutor. Você só quer colocar sua agulha próxima à artéria. Escolha o lado esquerdo ou direito. Sinta o pulso e depois deslize uma agulha ao lado da artéria radial. Depois, sinta o pulso ulnar e tente deslizar uma agulha perto da artéria ulnar. Eu desenhei isso para vocês entenderem do que estou falando. Você quer que a gente passe a linha pela agulha? Passe a agulha seguindo o fluxo do canal. Isso mostra como fazer nos dois braços, mas quero que vocês façam só em um braço para poder usar o outro para outras coisas. O que eu quero que vocês façam é... Tá vendo como você passa? Você prende o clipe perto da pele e depois eu vou distribuir fita adesiva para vocês. Vocês não têm fita, né? Vou dizer agora mesmo. Primeiro de tudo, são só vitaminas e aminoácidos essenciais. Um deles é vitamina E. Um deles é D-fenilalanina, que a gente vai falar sobre. É um aminoácido essencial. Um é tirosina e o outro é 5-HTP. Um é precursor da serotonina, outro é precursor da dopamina e noradrenalina e outro é precursor das endorfinas. Você conecta o clipe à alça e então coloca a fita bem próxima. Em cima do clipe, em cima da alça, para que fique no lugar. Assim vai durar bem por cerca de 1 hora. Quando todos estiverem conectados, ligaremos as máquinas. 4 difícil. Desculpe não ouvir você, mas é como se você estivesse passando. Você está realmente mirando nessas artérias. Sinta o pulso e aproxime sua agulha da artéria. 2 agulhas, uma mão. Pulmão e coração. Pulmão e coração. Sim, são realmente a artéria radial e a artéria ulnar. Em uma mão. Então, se você observar neste slide, eu tenho isso cruzando o corpo e você vai conseguir para seus pacientes. Quero que você faça assim porque você terá um aumento extra de 5 ou 10%. Em outras palavras, você vai conectar o pulmão esquerdo ao pulmão direito e o coração esquerdo ao coração direito. Mas por enquanto, eu queria deixar uma mão livre para vocês. Então este tratamento é ótimo por 2 motivos principais. Talvez 3 motivos principais. Uma delas é que temos algo chamado potencial zeta, que descreve a carga negativa na superfície das células sanguíneas. Temos vários slides, um deles aqui, mostrando os efeitos dos elétrons. Isto é antes. Isto é depois de 40 minutos de aterramento. Ou tocando a Terra, porque a Terra tem, como você sabe dos fundamentos, uma concentração enorme de elétrons, muito maior do que em nosso corpo. Então, quando nos conectamos eletricamente à Terra, os elétrons da Terra nos inundam. E nos preenchem, eles vão para a superfície dos glóbulos vermelhos e então negativo repele negativo. Isso é chamado de carga zeta ou potencial zeta. Então você pode ver como isso é muito mais saudável. Este é o antes, este é o depois.
E novamente, aglomeração antes e fluxo livre depois. Então, vamos lá. Todo mundo está conectado? Então, vocês tomaram seus remédios? Agora, quem toma vitaminas todos os dias? Religiosamente, então, se você toma vitaminas todos os dias sem falta, quero que configure o seu em 40 Hz. Se você não tomou nenhum suplemento há 1 ou 2 semanas, nesse caso, configure em 4 Hz, e então quero que você ligue de modo que mal sinta. Então, o primeiro motivo pelo qual estamos colocando elétrons diretamente no sangue é para melhorar a qualidade. Não dá para dizer exatamente que está afinando o sangue, porque não está afinando o sangue, mas está devolvendo ou restaurando o potencial zeta do que os glóbulos vermelhos deveriam ser. O segundo motivo pelo qual estamos enviando eletricidade para o sangue é porque podemos criar uma situação em que os suplementos que você toma são melhor absorvidos pelas células. Então, se você usar 4 Hz, e eu tenho um slide sobre isso chegando, e enquanto você toma um suplemento, é como se suas células absorvessem a substância de 10 a 30 vezes mais. O que significa que é como uma dose de carga. Então, se você não toma vitaminas ou suplementos há muito tempo, e eu disse para você usar 4 Hz. Isso é ótimo para hoje, mas você não precisa repetir amanhã. Apenas tome os suplementos regularmente a partir de amanhã. Mas há muitos exemplos diferentes de como os elétrons puros melhoram a qualidade do sangue, e os cardiologistas estão percebendo isso. Eles podem reduzir o risco de incidentes cardíacos quando prescrevem o aterramento para seus pacientes. Eles precisam passar por um período de ajuste de medicamentos, pois os remédios funcionam melhor quando o sangue está nessa condição mais saudável. Ok, isso está realmente indo para o outro lado. Então, este é o sangue de uma pessoa comum antes de uma ligação de celular. Isso é o que acontece após 10 minutos de ligação de celular. O sangue se aglomera. Então, esta é a microscopia de campo escuro. Eles retiram o sangue e é assim que o sangue fica, apenas sangue global. Portanto, a razão pela qual escolhemos esses pontos é para colocar elétrons diretamente no sangue. É porque é aí que a artéria se aproxima da pele e fica fácil de acessar. Já ouvi coisas diferentes sobre isso, mas geralmente, em 10 minutos, todo o sangue do seu corpo vai passar por aqui. Já ouvi falar em 1 minuto, já ouvi falar em 10 minutos. Então eu sempre digo para vocês 10 minutos. Mas todo o sangue do corpo inteiro passa por aqui a cada 10 minutos. Então, se você tem elétrons indo para lá e o sangue é muito condutor de eletricidade, os elétrons vão direto para o vaso sanguíneo. A aspirina bloqueia irreversivelmente a coagulação das plaquetas. E isso só coloca uma carga negativa na parte externa das células vermelhas do sangue, que é como elas deveriam estar. A gente deveria estar recebendo essa carga da Terra, mas a gente está isolado da Terra. Então a gente não tem o contato com os elétrons. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está usando celulares e isso está acontecendo. Os celulares são ladrões de elétrons. Eles estão sugando elétrons do nosso corpo inteiro, incluindo do sangue. Então, é menos provável que você tenha um ataque cardíaco quando seu sangue está assim. Quer dizer, é incrível o que acontece depois de apenas 10 minutos de ligação no celular. Essas imagens são de depois das ligações de celular. Dá para ver diferentes pessoas e como o sangue delas se aglomera após as ligações de celular. A pergunta é: será que o laser funciona da mesma forma? Não posso afirmar com certeza. Tenho um palpite. Acho que sim. A diferença entre fótons e elétrons não é tão grande. E Albert Einstein ganhou seu prêmio Nobel por demonstrar que quando elétrons colidem com algo, eles se transformam em fótons e vice-versa. Então não tenho certeza, só sei que isso funciona. Tentei isso com um laser. Tenho um professor que conseguiu reduzir a carga viral, a carga de HIV, usando um laser para irradiar o sangue. A razão pela qual escolhemos esses pontos é porque é onde as artérias ficam mais próximas da pele. É simplesmente um acesso fácil para inserirmos uma agulha
e introduzir elétrons diretamente na corrente sanguínea. Temos outras áreas do corpo, como a artéria poplítea, que você pode escolher para o seu paciente. Se não quiser usar esses pontos, pode usar a artéria poplítea próxima ao ponto da bexiga 40. Você só precisa sentir a pulsação e tentar colocar a agulha perto dela. E outra opção, a artéria dorsal do pé está bem ali. Então você sabe que às vezes dá para sentir uma pulsação no pé. O ponto do estômago 42 é um bom lugar para acessar o sistema circulatório. Existem boas pesquisas mostrando que a eletricidade aumenta a absorção celular. E aqui estão as frequências para isso. Então, se você usar 4 Hz, vai conseguir de 10 a 30 vezes mais absorção celular de qualquer coisa que você comeu ou qualquer suplemento que tomou. E você percebe que precisa ter cuidado, por isso eles descobriram que quanto mais rápida a frequência, menos isso acontece. Então, quando você ultrapassa os 40 Hz, não há efeito na absorção de suplementos ou alimentos pelo sangue ou pelas células. Faz sentido? Se você não quer que alguém que toma essas vitaminas diariamente tenha uma overdose, use 40 Hz. Porque com 40 Hz ou mais, você perde esse efeito de absorção celular. Isso faz sentido? 10 Hz vai te dar 2 vezes mais absorção celular. 4 Hz é o ponto ideal para maximizar a absorção celular. Se você for abaixo de 4, não é rápido o suficiente. Então, a cada 10 minutos, o sangue passa por aqui. Você pode perder algumas moléculas se for mais lento do que 4 Hz. Isso faz sentido. Isso é ótimo para carregar, como eu disse, uma dose de ataque para seus pacientes. Então, se alguém chega e está realmente deficiente em, digamos, antioxidantes. Então, eu dei vitamina E para vocês porque a vitamina E é o melhor antioxidante do sangue. Ela é lipossolúvel. Alguém sabe qual é o melhor antioxidante para o sistema digestivo? Ninguém? Pode falar alto se souber. O que você disse? Dá para defender esse argumento. Eu estava pensando na vitamina C, que é hidrossolúvel. Usamos a vitamina C como antioxidante para o sistema digestivo e é essencial consumirmos um pouco todos os dias, já que não conseguimos produzi-la. Então, toda manhã, quando você acorda, seu corpo está desesperado por vitamina C. E aqui está o slide de advertência. Percebam que isso cria uma situação onde você consegue carregar as células mais rapidamente. Você precisa ter muito cuidado com certas coisas. Uma das coisas com as quais você precisa ter cuidado é o alho. Como vocês sabem, o alho é extremamente forte. Então, se você colocar 30 vezes mais alho na célula, ele pode se tornar tóxico muito rápido. Então, esta é a lista de precauções. As vitaminas A e D são complicadas. Você não quer fazer isso com as vitaminas A ou D. Também é fácil ter uma overdose delas. E claro, com fórmulas à base de ervas, você pode. Eu começaria com 10 Hz. Dessa forma, você está minimizando a quantidade que eles estão recebendo. E como eu disse, é uma dose de carga. Então, para seus pacientes, você só vai querer fazer isso 1 ou 2 vezes, e depois orientá-los a tomar o suplemento diariamente por conta própria. Claro, seja muito cuidadoso com medicamentos. Imagine alguém tomando uma estatina e, de repente, você cria uma situação em que as células estão absorvendo 30 vezes mais. Então, tenha muito cuidado com os medicamentos. O próximo motivo pelo qual eletrificamos o sangue ou colocamos elétrons diretamente no sangue é porque foi descoberto que, para inibir todo o crescimento bacteriano, viral e fúngico, o que é realmente fantástico. Então, agora temos uma forma de reduzir as cargas virais. Um dos meus professores conseguiu eliminar o HIV e a hepatite B do sangue usando eletricidade. E ele fazia isso todos os dias. O que ele fazia era retirar o sangue, aplicar eletricidade nele e depois devolvê-lo ao corpo. Ele fez isso diariamente por 21 dias. E depois testou essas pessoas novamente após 1 ano, 5 anos e 10 anos. E o tratamento durou apenas 21 dias. Depois de 10 anos, as cargas virais ainda não puderam ser detectadas.
Esse foi meu professor. Mas a pesquisa que apresento mostra várias coisas diferentes. Acho que nos anos 90, na Universidade Albert Einstein, eles desenvolveram um implante estimulador que colocavam no braço e conectavam o eletrodo à artéria radial para constantemente introduzir elétrons na artéria radial. E isso, mais uma vez, mostrou uma grande redução nas cargas virais do HIV. Então, sabemos que isso funciona. Ajude seus pacientes a se livrarem das infecções. Muitos de nós temos cargas bacterianas, virais ou até mesmo fúngicas de baixo nível que não deveriam estar presentes no nosso organismo. E este é um ótimo método para ajudá-los. Então, não mata os patógenos, mas inibe sua replicação, fazendo com que desapareçam após um certo tempo. Quer dizer que, com o tempo, eles simplesmente morrem porque não conseguem se reproduzir? Exatamente. Quando digo com o tempo, estou falando de alguns dias, geralmente. Então são alguns dias com tratamento repetido? Se você fizer isso uma vez por 1 hora e analisar o sangue 2 dias depois, as cargas virais ou bacterianas estarão drasticamente reduzidas. Então, se você fizesse isso, digamos, 1 ou 2 vezes por semana durante 3 meses, estaria próximo do melhor resultado possível para eliminá-las completamente. 1 hora? Não precisa ser necessariamente 1 hora, embora quanto mais tempo, melhor neste caso. Porque, basicamente, cada vez que o sangue passa por lá, você está obtendo mais benefícios. Sim, então vamos imaginar algo como um resfriado agudo. Você chega em casa do trabalho, começa a não se sentir bem e pensa, você se conecta ao aparelho e o usa por 2 horas. E, muito provavelmente, no dia seguinte, você acorda se sentindo ótimo. Então, a pergunta é, existe alguma situação em que você não faria essa eletrificação do sangue? E estamos nos concentrando especificamente no aspecto antipatógeno, certo? Então você está falando em usar acima de 40 Hz para não obter a absorção celular. Bem, uma coisa é que, mesmo não obtendo a absorção celular, você está obtendo o potencial zeta na superfície das células sanguíneas, e isso pode fazer com que os medicamentos funcionem melhor. Então, o cuidado é ser... Mesmo que você não esteja no momento... Por exemplo, se alguém está tomando anticoagulantes, mas você está praticamente diluindo ainda mais o sangue, isso é uma espécie de contraindicação. A menos que você possa trabalhar com o médico deles para reduzir a medicação. Então, especificamente para pessoas que estão tomando medicamentos. Medicamentos são um ponto de atenção, sim, com certeza. Há outro cuidado, e isso é algo chamado de die-off. Você pode experimentar o die-off. A doença de Lyme está vindo à minha mente. O que acontece se você tentar matar ou reduzir a doença de Lyme muito rápido é que o corpo tem que lidar ou limpar toda essa bagunça. E as pessoas, os pacientes, podem ter sintomas como dores de cabeça, dores no corpo, sintomas semelhantes aos da gripe. E na verdade pode ser perigoso. Uma reação de Hersheimer. Pode ser perigoso. Então, com esses pacientes, eu começaria com 15 minutos. Lyme e Candida são 2 casos que estou pensando agora, onde você pode ter sintomas de die-off, e para esses pacientes eu começaria com 15 minutos. Se eles se saírem bem, o próximo tratamento seria de 30 minutos. E se continuarem bem, eu vou aumentando gradualmente até chegar a 1 hora de eletrificação do sangue. E a forma como isso funciona é assim. Digamos que um paciente chegue e me diga que está com um resfriado. Vou começar isso imediatamente porque precisa durar 1 hora inteira. Vou aplicar exatamente como mostrei a vocês. E então vou prosseguir com meus outros tratamentos para ajudá-los. Dor nas costas, dor no pescoço, seja lá o que for. E você ainda pode estimular outras áreas. Você pode estimular outras áreas completamente, sim. Então esse é um bom ponto. Ele está perguntando sobre bactérias no sangue versus o resto do corpo. E infelizmente, isso só funciona no sangue. Isso tem seus prós e contras. De certa forma, você pode argumentar que o sangue precisa perfundir quase todos os tecidos. Então, você está reduzindo as cargas no sangue e esse sangue está alimentando todos os tecidos.
mas tenho a sensação de que esses pequenos invasores são capazes de se esconder nos gânglios linfáticos. E nesse caso, você precisaria... Eles são perfundidos. O que eu quero dizer é que se você está reduzindo as cargas virais ou bacterianas no sangue, isso contribui muito para o seu corpo alocar recursos para outras partes do corpo. Para atingir os gânglios linfáticos, você deveria usar eletromagnetismo. Como frequências eletromagnéticas específicas, elas atravessam as coisas penetrando mais profundamente nos linfáticos. Então, estou mostrando a eletrificação do sangue, mas você precisa ter em mente que isso se divide em alguns tratamentos diferentes. Primeiro, você pode fazer isso para absorver melhor os suplementos, ou pode ignorar isso e apenas fazê-lo para reduzir os patógenos no sangue. De qualquer forma, você está aumentando o potencial zeta na superfície das células sanguíneas. Isso está mostrando a mudança na estagnação do sangue. Antes à esquerda e depois à direita, com certeza. Já vimos como aumentar o potencial zeta, eliminar a estagnação do sangue, salvar alguém ou reduzir seu risco cardíaco colocando potencial zeta ou elétrons na superfície das células sanguíneas. Vimos como dar uma dose de carga de suplementos usando uma baixa frequência e, ao mesmo tempo, colocando elétrons diretamente na artéria. Passamos por alguns locais diferentes. Você tem a artéria radial e ulnar, a artéria tibial posterior e a artéria dorsal do pé. Tudo isso está no seu livro, mas quando você está em casa, se tratando, isso é super prático, não é?